Por gentileza, tome seus assentos para fazermos os registros das pessoas que estão aqui presentes. Queremos registrar a presença da Cefas Quilombos Urbano, Domingos Conceição, também presente o Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense, sua coordenadora, Cátia Silene Mesquita, aqui representando também a FETAGRE, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores do Pará, secretário Brene Melo, também presente, Elci Ana da Costa, secretária da organização da CUT, também presente, representando a NACUIA, Associação Cultural, a Tainá Oliveira Barral. Com a palavra, a Sua Excelência, deputado Carlos Bornalo, para a abertura oficial desta sessão. Muito bom dia a todas, bom dia a todos que estão aqui. Senhoras, senhores, autoridades presentes, representantes das instituições parceiras, professores, professoras, militantes, servidores desta casa, meus cumprimentos a todos vocês. Estamos aqui hoje reunidos para o lançamento da cartilha de letramento racial, climático e do projeto de formação Raízes da Igualdade. Este não é um momento meramente protocolar, mas uma tomada de posição desta casa diante de um dos principais desafios da nossa sociedade, o enfrentamento ao racismo no estado do Pará. Esta iniciativa representa um avanço importante ao reconhecer que o racismo não é um fenômeno pontual ou marginal, mas estrutural. Trata-se de uma lógica que organiza a desigualdade, condiciona o acesso a direitos e estabelece hierarquias que atravessam de forma contínua a vida social e o funcionamento das instituições. Estamos entregando hoje também uma segunda cartilha sobre letramento racial como forma de enfrentamento ao racismo, que já se encontra em sua 4ª edição. Evidenciando um material em constante atualização, com a incorporação de novas legislações e aprimoramentos contínuos. Inclusive, nesta edição, contamos com contribuições técnicas da equipe do nosso próprio gabinete. Antes de prosseguir, registro meus cumprimentos e agradecimentos a todos e a todas aqui presentes, representando as instituições públicas, dos órgãos governamentais, das universidades, da sociedade civil e às militantes e aos militantes que cotidianamente constroem a luta por justiça social em nosso Estado. Faço ainda um agradecimento especial à professora Sandra Laurini, coordenadora do projeto de extensão de letramento racial da Universidade Federal do Pará, cuja atuação foi fundamental para a consolidação desta parceria. Como também estendo esse agradecimento à professora Jaqueline Freire, coordenadora da Articulação Internacional de Umbai, do qual o nosso mandato participa. Como também ao presidente desta casa, deputado Chicão, por imediatamente abraçar a causa e estender o apoio institucional do Parlamento do Pará a esta iniciativa. O enfrentamento ao racismo no estado do Pará não pode mais ser tratado como pauta acessória ou simbólica. Trata-se de uma exigência estrutural para a consolidação do Estado democrático de direito em uma sociedade marcada por profundas desigualdades raciais historicamente produzidas, em um Estado onde cerca de 80% da população se autodeclara negra. A persistência de desigualdades no acesso à renda, à terra, à educação, à saúde e aos espaços de poder revela que o racismo atravessa instituições políticas, atravessa políticas públicas e práticas administrativas. Nesse contexto,
O lançamento da Cartilha de Letramento Racial Climática e do projeto de formação Raízes da Igualdade assume caráter estratégico. Mais do que iniciativas pedagógicas, são instrumentos voltados à qualificação da atuação do próprio Estado. Ao reconhecer que o racismo estrutural também se reproduz no interior das instituições públicas, seja pela ausência de formação, seja pela baixa incorporação do recorte racial na formulação e no controle das políticas públicas. Essa perspectiva encontra respaldo em marcos normativos já consolidados. No plano federal, a Lei nº 12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. No plano internacional, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância reforça o compromisso dos Estados com a adoção de medidas institucionais concretas para prevenir, eliminar e punir práticas discriminatórias. No plano estadual, o Pará também tem avançado de forma relevante. Destaco a Lei Estadual número 9.341, de 11 de novembro de 2021, de iniciativa desse deputado que vos fala, que institui o Estatuto da Equidade Racial no Estado do Pará. Trata-se de um marco fundamental na institucionalização de direitos, princípios e diretrizes voltadas à promoção da equidade racial no território paraense, consolidando no âmbito estadual instrumentos concretos de enfrentamento ao racismo e de defesa dos direitos da população negra. Vejam que o lançamento da Cartilha de Letramento Racial Climático e do projeto de formação Raízes da Igualdade não é uma iniciativa isolada, mas parte de um processo contínuo de construção institucional voltado à promoção da justiça racial. São resultados de uma trajetória que venho construindo no enfrentamento ao racismo no Pará, que articula atuação legislativa e defesa dos direitos das comunidades quilombolas. Nessa perspectiva, tive a honra de garantir, no âmbito desta Assembleia Legislativa, o lançamento de dezenas de protocolos de consulta prévia, livre e informada, elaborados pelas próprias comunidades, fortalecendo sua autonomia e o direito à autodeterminação, conforme previsto na Convenção 69 da OIT. O direito à autodeterminação dos povos é um princípio basilar da construção civilizatória humana. Estamos assistindo, nesses tempos, um avanço do reacionarismo, do imperialismo contra a autodeterminação dos povos, que é um atraso civilizatório imensurável. Muito importante termos a noção de autodeterminação, inclusive a partir dos territórios. E acho que os protocolos de consulta prévia livre informada são mais avançados e o mais importante instrumento e ferramenta de autodefesa dos povos. Além disso, tenho buscado fortalecer o diálogo entre a Amazônia e o continente africano, por meio de parcerias com o projeto Jumbai. Jumbai significa encontro, congraçamento, não é, professora Lília Braga? Estivemos na Guiné-Bissau, eu estive com Lília Braga na Guiné-Bissau, apoiado inclusive por emenda parlamentar deste deputado. Trata-se de uma iniciativa que promove a formação política, produção de conhecimento e intercâmbio com países africanos como a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e etc., ampliando a conexão com a diáspora e com experiências do Sul global. É nesse cenário que o letramento racial se torna indispensável. E eu lembro que esta casa subscreveu o pacto pelo combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial com o Tribunal de Contas do Estado.
Por isso, muito obrigado ao TCE pela promoção da iniciativa. Doutora Maria do Carmo, leve ao presidente nosso agradecimento e dizer que estamos juntos na luta pela construção deste novo Pará. Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalece a articulação com pactos nacionais e estaduais, como eu acabei de me referir, de equidade racial, reforçando a necessidade de atuação coordenada entre as instituições públicas. O que apresentamos hoje, portanto, é a continuidade política que reconhece que não há neutralidade na atuação do Estado. Ou nos qualificamos para enfrentar as desigualdades raciais, ou seguimos contribuindo para a sua permanência e aprofundamento. Em última instância, o que está em disputa é o próprio sentido da democracia, da civilização humana. Não há democracia substantiva em uma sociedade que mantém de forma sistemática a exclusão racial de sua maioria. É com essa convicção que apresentamos hoje esta cartilha e iniciamos o projeto de formação Raízes da Igualdade. Que esses instrumentos não se limitem ao papel ou ao espaço institucional, mas que sejam capazes de provocar mudanças concretas na forma como o Estado pensa, formula e executa suas políticas públicas. Que essa formação contribua para ampliar consciências, qualificar decisões e fortalecer práticas comprometidas com a justiça racial. E que, a partir daqui, possamos avançar na construção de uma Assembleia Legislativa mais sensível, mais preparada e verdadeiramente comprometida com a equidade racial. Dou por aberto este evento. Muito obrigado. Quero fazer o registro do Mílios Guerrier, presidente da Associação dos Haitianos de Belém. Bem, neste momento nós vamos ter a apresentação da cartilha. Será um momento especial que será feito pela professora Sandra, coordenadora do projeto Letramento Racial. A professora Sandra fará a apresentação principal e ela vai abordar aqui alguns temas, como surgiu a ideia, o processo de construção, os objetivos do material, o conceito do letramento climático e a relação entre mudanças climáticas, racismo ambiental e desigualdades sociais. Como a cartilha pode ser utilizada nas escolas, na universidade e nas comunidades. Recebo com uma salva de palmas, professora Sandra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do deputado Bordalo, Carlos Bordalo, que preside essa sessão, eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, os movimentos sociais, a sociedade civil, as instituições públicas e privadas aqui representadas, o movimento estudantil e todos os demais presentes. Eu quero inicialmente destacar os meus parabéns a essa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos. Eu não vou falar todo o nome, que é muito extenso, eu posso esquecer de alguém, mas que inclui todo mundo, né? Inclui todo mundo. A LEPA, por meio dessa Comissão de Direitos Humanos, né, de promover esse evento. Então, assim, de pronto, eu agradeço imensamente essa oportunidade de trazermos aqui esse material que tem um caráter pedagógico, formativo, né, como eu vou explicar na sequência. Então, é muito importante esse diálogo da academia com essas instituições, né? No caso desse projeto, vou falar bem rapidamente do projeto, é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará. É um projeto que eu tenho em torno de 40 alunos, mas todos voluntários, porque nós não temos recursos para dar bolsa para os nossos alunos, bem que eu gostaria. E vocês que já folhearam aí a cartilha
sem nenhuma falsa modéstia, já deu para ver a qualidade do material que eles produzem e tudo de forma voluntária, né? Então, por isso, assim, a minha gratidão. Estava falando ainda há pouco com a professora Flávia Lemos, que eu conheci ainda há pouco, e já temos aí muitas ideias para colocar em prática. Que estou com o coração aqui saltitante de felicidade dessa oportunidade, né, de poder divulgar esse trabalho que nós fazemos lá na Universidade Federal do Pará. Então, para falar um pouco da cartilha que está sendo lançada, vocês têm 2 cartilhas aí. Uma já é a 4ª edição, como falou o deputado, e a outra está sendo lançada hoje, que é a cartilha racial, cartilha racial climática. Bem, primeiro, para a gente entender o que é um letramento racial climático, a gente volta um pouquinho para entender o que é letramento racial, que é um processo pedagógico, formativo, crítico, que nos possibilita ver a centralidade do racismo na estruturação da sociedade brasileira e, em razão dessa centralidade racial, as desigualdades que são sociais, mas são, sobretudo, desigualdades raciais. Então, quando você tem esse letramento racial estrito sensu, você consegue ver essa centralidade do racismo em outros âmbitos, não só na má distribuição de recursos, não só quando nós analisamos os dados, né, e seja qualquer indicador social, você vai sempre ver população negra especialmente, né, não só, mas população negra sob esses piores indicadores, isso não é algo natural, isso não é algo espontâneo, é estruturalmente articulado e tem um legado histórico. E aí, quando a gente parte desse letramento racial estrito sensu, nós vamos vendo também a centralidade da raça numa sociedade como a nossa, que se estruturou racialmente, também em outros âmbitos, como em relação ao clima, né? Porque quando se fala da crise climática e que ela afeta a todos da mesma maneira, isso é uma falácia, né? Ela afeta desproporcionalmente certos grupos e grupos racializados, grupos não brancos. Então, a cartilha tem essa proposta, né? Porque o letramento racial climático é esse processo pedagógico, né? A gente está sempre nessa dimensão do pedagógico, do formativo, porque, pelo menos para uma educadora, essa é a via. É via educação, é via convencimento que as pessoas entendam, porque tem uma especificidade na sociedade brasileira. Comentamos isso ainda há pouco, eu com a professora Flávia, da negação do racismo. As pessoas se sentem absolutamente ofendidas se forem chamadas de racistas e, por vezes, elas acham que têm razão porque elas nunca proferiram uma ofensa racista, nunca xingaram ninguém. Mas o racismo não se reduz a isso. Isso seria até muito fácil de enfrentar se o racismo fosse só proferir ofensas racistas. Ele é um sistema que está em todos os âmbitos. Então, esse processo formativo ele vai nos mostrar essa conexão intrínseca entre racismo, as desigualdades socioambientais e as mudanças climáticas. Então, esse é o ponto de partida da cartilha, né, de possibilitar esse instrumental, porque o letramento ele é sempre instrumento, ele é meio para algo. Então, ele não é um fim. Então, ele nos possibilita essa capacidade de reconhecer, analisar e agir sobre as formas como essas crises climáticas afetam desigualmente populações racializadas no mundo todo, né? E no Brasil não seria a exceção. Então, esse é o objetivo basilar da cartilha, né? Mostrar que essa crise não é neutra. Embora se diga que todo mundo sofre o efeito da crise climática, mas a forma como sofremos esses efeitos não é homogênea. Quem tem um carro com ar-condicionado para se deslocar casa para o trabalho, não sente o aumento da temperatura da mesma forma que alguém que pega um ônibus lotado ao meio-dia ou a qualquer hora, né? Em Belém não tem mais horário para a gente sentir o calor escaldante. Quem tem um ar-condicionado na sua casa tem uma qualidade de sono menor do que quem não tem nenhum ventilador, mas que sofre o efeito, né, das mudanças climáticas. Então,
O racismo ambiental, que inclusive é um dos verbetes que está aí na cartilha, né, no glossário, vai mostrar que o racismo se manifesta de múltiplas formas, né, inclusive por meio desses efeitos climáticos. E aí, por que é necessário? Sandra, eu tenho um letramento que eu passei lá em todas as séries escolares. Né, eu aprendi, adquiri a habilidade da leitura e da escrita. Isso é uma forma de letramento? Mas viver em sociedade, e viver em sociedade com uma consciência cidadã significa adquirir múltiplos letramentos, como o letramento de gênero. Até pouco tempo, não quer dizer que as violências contra a mulher elas sejam recentes, mas elas não eram nomeadas. Então, nós não tínhamos um nome para dizer que isso é assédio, que isso é importunação, que isso é uma violência doméstica, embora esses fenômenos sempre acontecessem. Nós temos consciência disso porque, ou consciente ou não, ou diretamente ou indiretamente, nós passamos por um letramento de gênero. E aí, por isso, também é preciso um letramento racial. Então, por que ele é necessário? Né? Porque, na verdade, ele vai nos mostrar que não há uma visão neutralizante sobre a crise climática. Ela, primeiro, ela é forjada, ela assegura lucro, especialmente para grandes grupos econômicos, especialmente por meio da degradação ambiental, da forma irracional da exploração de recursos. E aí isso não é apenas um efeito, né, do decurso do tempo. Por isso que não dá para ver de forma neutra. E também ela revela que esses impactos eles não são distribuídos de forma aleatória, como eu falei ainda há pouco. Há sempre aqueles que vão sentir mais. Basta olhar um simples telejornal, agora nesse movimento de chuvas em alguns estados, e não precisa de muito letramento para olhar quem é a população que está ali afetada. Majoritariamente pessoas negras. Majoritariamente as comunidades tradicionais que vivem ali naquela região. Né? Quando a gente viu, inclusive, todo aquele acidente climático em Mariana, que não é acidente, é crime ambiental, quem é a população mais afetada? Populações quilombolas. Então, são populações que já sofrem o efeito do colonialismo e do racismo e que vem mais um agravante da crise climática. Então, populações negras, indígenas e as comunidades tradicionais, né, de modo geral, são sistematicamente afetadas por essas mudanças climáticas. Às vezes, as pessoas não ficam tão convencidas, né, de que isso é uma realidade, porque tem uma incapacidade de olhar para além do seu próprio umbigo, já que elas não sentem esses efeitos, mas aqui há alguns dados. Né? As comunidades negras e indígenas enfrentam até 3 vezes mais os riscos climáticos extremos. Né? Deu exemplo agora de Mariana. Boa parte da população atendida é de população quilombola, né? Especialmente as mulheres, que sempre estão à frente dessas lutas. Né? 80% das pessoas que são deslocadas de maneira forçada, né, a sair dos seus territórios por construção de grandes empreendimentos, né, por desastres naturais provocados pelo efeito da ação humana, são pessoas que do sul global, no nosso caso aqui, no nosso país, populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Em relação ao aumento da temperatura, os bairros periféricos eles registram essa temperatura até 2 graus mais alto, por conta do quê? Da falta de arborização, de um planejamento ambiental para esses bairros, porque eles vão surgindo de maneira absolutamente desordenada. Né? Não há uma preocupação de políticas públicas com essas populações. Em relação ao saneamento, né, 60% das comunidades quilombolas não possuem o saneamento básico, e aí é para esses territórios, muitas vezes, que se quer, né, despejar os resíduos sólidos, é para onde se quer mandar aquilo que não se aceita no centro, que vai para as periferias, vai para esses territórios. Pode passar, por favor. Então, me parece que esses dados nos ajudam a nos convencer melhor. Pode voltar o outro. Então, aqui, indígenas e quilombolas na frente, né? À frente sempre, porque são esses povos originários que são guardião de 80%, olha só, da nossa biodiversidade mundial, sendo que eles ocupam apenas e de forma muito precária 22% dos seus territórios. Isso com muita luta, com sangue, com morte,
mas estão ali na defesa dos territórios. E essa destruição dos territórios, ela é também violação de direitos humanos, e isso sempre, lógico, contribui para esse aceleramento da crise climática. São as comunidades quilombolas e indígenas, mas também aqui dos povos ribeirinhos, que eles dependem absolutamente desses recursos naturais para algo simples, para a sua subsistência. Suas florestas, seus rios, essas pessoas, a própria noção de território, né, tem um outro sentido que é diferente de propriedade, porque eles têm uma ligação, inclusive, ancestral com esses espaços, e daí vem a sua subsistência. Então, é preciso considerar que esses fenômenos climáticos que vemos na atualidade, como seca, enchente, desmatamento, isso não compromete apenas a sobrevivência física dessas pessoas, o que já seria muita coisa, o que já seria uma razão suficiente para lutarmos contrário, né, a todos esses efeitos. Mas isso também coloca em risco a própria sobrevivência de toda geração, de toda uma geração, de toda uma população. Né? Então, mulheres negras e indígenas, isso, né, é novidade para as mulheres negras que estão aqui, que estão nas lutas, que são dos movimentos sociais, e indígenas também, que têm liderado ao redor do mundo esses movimentos de justiça climática, né, combinando seus saberes tradicionais, mas também com ativismo político. Não fosse esse ativismo político, muitas dessas comunidades já teriam sucumbido. É luta o tempo todo, né? Então, mesmo no momento do luto, o luto para elas é verbo, né? Porque a luta é sempre constante. Então, são as que mais sofrem as crises e também as que mais constroem soluções, olha que interessante, comunitárias, né? É impressionante como essa noção tão basilar do individualismo, isso inexiste para essas comunidades, porque tudo gira em torno dessas articulações comunitárias. Pode passar, por favor. Aqui alguns princípios fundamentais, né, do letramento racial climático. Primeiro, ele nos possibilita essas lentes para que nós possamos reconhecer, inclusive, as raízes, né, dessas mudanças climáticas, que elas não começaram no ano 2000, elas não começaram no século XX, tem todo um histórico e de acirramento. Um outro princípio é o da reparação. É preciso que aqueles que mais degradam, que mais poluem, que mais destroem, sejam aqueles que mais devem reparar aquilo que é reparável, porque às vezes só dá para mitigar, nem sempre é possível reparar. A participação são essas comunidades que precisam ser ouvidas. Elas não precisam ser tuteladas e receber as soluções de fora. Elas devem ser as partícipes, né? Por isso, a importância dessas audiências públicas, a importância dos protocolos, porque elas sabem a solução, né? Embora elas não tenham criado o problema, né? E a distribuição, né? Distribuir esses benefícios de transição ecológica, né? De transição justa, é preciso ouvir o que é que essas pessoas, o que é bom para elas, né? O que elas decidem daquilo que deve ser o ideal para elas. Pode passar, por favor. E aqui, então, conhecimentos tradicionais e soluções climáticas, né? A agroecologia ancestral, né, já são saberes repassados, né, de geração a geração, e aí nós podemos destacar técnicas indígenas, quilombolas, de manejo da terra, de como essas populações preservam a água, preservam as suas biodiversidades, né, e de como isso mantém também as suas tradições. Comunidades tradicionais possuem, muitas vezes, sistemas absolutamente sofisticados, embora sem nenhum acesso à academia, mas, inclusive, é um conhecimento anterior ao conhecimento acadêmico, de captação e uso da água, né, adaptado ao bioma e fundamentos para a resiliência climática e a proteção da floresta, né? Sem floresta não há vida. Territórios com demarcação indígena garantidos, que isso também é sempre um gargalo para essas populações. A demarcação de seus territórios, né, é sempre por meio de muitas lutas. Apresentam taxas de desmatamento até 10 vezes menores quando tem uma proteção legal, e mesmo quando não tem a proteção legal, eles garantem, né, esses territórios, garantem a floresta em pé, garantem um rio que tenha os peixes que não estão contaminados por mercúrio,
que esse tem sido, né, um dos grandes problemas para as comunidades tradicionais, de não poder comer os seus peixes, não ter sua fonte de subsistência, porque os peixes estão todos contaminados por mercúrio, em razão de grandes empreendimentos. Pode passar, por favor. Então, aqui, o que o Estado pode e precisa fazer, né? Primeiro, a demarcação de terras. A gente sempre volta para o mesmo ponto, né? De como é necessário, de como é crucial a demarcação de terra, garantir e agilizar a demarcação de territórios indígenas e quilombolas como estratégia de proteção climática. Adaptação climática, criar planos de adaptação que prioriza essas comunidades que mais sentem o efeito, repito, embora não sejam elas que deem causa às mudanças climáticas. E também algo que é muito importante é que se comece ou se potencialize a produção de dados desagregados por raça, por gênero, porque não dá para tratar dos efeitos climáticos de forma homogênea, porque a gente sabe quem são os sujeitos mais afetados. E sem esses dados, há uma dificuldade de se pensar políticas públicas. E aí são soluções universalistas que não dão conta de certas especificidades. Pode passar, por favor. Então, aqui esse princípio central, né, do movimento de justiça climática global. E isso é basilarmente verdadeiro para uma sociedade como a nossa, brasileira. Não pode haver justiça climática sem justiça racial. Já que o racismo está a mola propulsora de tudo isso, a gente não pode pensar em justiça climática, em justiça social, né, sem justiça racial. E não pode haver justiça racial enquanto o planeta continuar sendo destruído. O letramento racial, nesse sentido, que é o que a nossa cartilha propõe, ele não é apenas um exercício intelectual. Por isso é muito importante ver aqui rostos da sociedade civil, dos movimentos sociais, porque ele precisa ser incorporado nas nossas práticas diárias. Ele é um convite à ação transformadora. Aliás, de modo geral, o antirracismo ele precisa ser sinônimo de ação. Eu tenho sido repetitiva em relação a isso, ao afirmar que antirracismo não é autodeclaração. Eu me autodeclaro antirracista. Eu só sou antirracista quando eu ajo contrário ao racismo. Porque se eu não pratico, não tenho condutas racistas, mas eu também não sou antirracista, eu estou contribuindo para a manutenção do racismo, né? Por isso que a filósofa negra estadunidense Angela Davis diz que numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E quando esses múltiplos letramentos que têm a centralidade na raça vão nos revelando como a raça opera naqueles mecanismos, a gente passa a enfrentar a partir da centralidade da raça, nós temos muito mais chance de ter êxito, né, de pensar políticas que possam realmente contribuir, né, para uma transformação, tanto no cotidiano, nas organizações, na sociedade de modo geral. Pode passar, por favor. Aqui, então, o que ele nos proporciona, o letramento racial climático, esse tripé. Né? Primeiro, aprender, né? Reconhecer, identificar, buscar fontes de conhecimentos que centrem nas vozes negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, enfim, né? De todas as comunidades tradicionais, especialmente aqui no sul global. Unir as lutas, precisamos, né, dar nossas mãos, por isso é muito importante essas parcerias. Sozinho a gente consegue caminhar, né? Mas se a gente tiver essas parcerias, a gente chega mais longe. Por isso, novamente, reitero, né, os parabéns a essa iniciativa dessa Comissão de Direitos Humanos. Unir lutas, unir o antirracismo, o feminismo, justiça climática e todos os movimentos que têm em comum o anseio de viver numa sociedade que ninguém seja excluído em razão do seu pertencimento racial, em razão da expressão da sua religiosidade, e aí já pensando no racismo religioso, enfim, em todas as manifestações de discriminação e de opressão, cuja a centralidade seja a raça. Né? E agir, né? Como eu falei, antirracismo é necessariamente ação.
transformar o letramento em ação concreta nas organizações, nas políticas públicas e nas nossas vidas cotidianas. Que a gente passe a ser convencido de que o racismo é um problema, de que ele possui múltiplas formas de manifestação e que você não está contribuindo para o enfrentamento desse problema simplesmente não sendo racista. É preciso ser antirracista. Pode passar, por favor. Aqui, então, falando já sobre a cartilha, né, que é esse material, esse documento que vocês têm aí, né? Então, como eu falei, é uma produção de um grupo de alunos, né, nem todos estão aqui, acho que está só a Ana Luísa e o Marcelo, né, mas aí vocês podem ver na ficha catalográfica, que é um grupo de alunos que elaborou essa cartilha. Essa cartilha é um compromisso do projeto Letramento Racial, portanto, da Universidade Pública, com o enfrentamento da crise climática. Então, ele tem um posicionamento ético e político. Né? A cartilha, eu posso dizer, ela tem um lado, né? E é o lado exatamente do enfrentamento ao racismo. Nesse material, o nosso objetivo central é ampliar esse debate público sobre mudança climática, não entender isso apenas na perspectiva ambiental ou como se fosse consequência, né, de efeitos naturais, né? Precisa entender o que qual é a raiz dessas mudanças climáticas, né? Então, a partir de uma perspectiva que considere os marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, classe, território, etnia, orientação sexual também, né? Então, é preciso considerar todos esses marcadores. Ela traz, então, esse conceito central de letramento racial climático, né? Poxa, Sandra, eu nunca tinha ouvido falar em letramento racial climático. Aí tem na cartilha esse conceito, né? Além disso, para possibilitar uma visão mais ampla sobre o tema, tem um glossário cheio de verbete, contendo alguns verbetes. Eu nunca ouvi falar em justiça climática, tem um verbete. Eu não sei o que é racismo ambiental, tem um verbete sobre isso. Então, tem uma série de verbetes curtinhos que, numa leitura rápida, você tem um início aí de letramento racial. Eu digo início porque o letramento racial ele é um processo contínuo. Ele não se esgota com a leitura da cartilha. Há também as legislações nacionais e internacionais sobre clima, sobre justiça climática, e algumas referências bibliográficas. Eu quero aprofundar meu conhecimento sobre isso, me interessei. Tem lá uma série de autores e uma sinopsezinha daquelas obras, né, para que você possa aprofundar seu conhecimento. Então, com isso, a nossa ambição, o nosso desejo é que a leitura desse documento possibilite essa visão crítica da crise climática, que articula, né, necessariamente justiça ambiental, justiça racial e social. Mas, sobretudo, evidencia que a defesa da Amazônia, que defender a Amazônia, é também enfrentar o racismo estrutural e a valorização dos saberes tradicionais dessas populações. Pode passar, já estou indo para o final para não cansá-los. Aqui, nesse QR Code, as nossas cartilhas disponíveis, embora tenha impresso, mas você quer compartilhar com alguém que está distante, então aqui é uma maneira, né, da cartilha chegar em vários outros lugares, né? Por isso, aqui o QR Code. Pode passar, por favor? Aqui, então, as nossas redes sociais do letramento racial e, mais recentemente, nós criamos o Instituto Paraense de Letramento Racial Zélia Amador de Deus, que é uma homenagem que dispensa comentários, quem é a figura da professora Zélia Amador de Deus. Eu tive a felicidade, há umas 3 semanas, ir à casa dela e levar a proposta do Instituto. Ela ficou muito feliz, assinou o documento de termo, né, de uso de imagem e de nome, e nós pretendemos honrar o nome da professora Zélia nessa luta do antirracismo. Tá? Eu agora, então, já declaro lançada a cartilha e pediria apenas que exiba um videozinho de 1 minuto, né, para que vocês tenham essa visão mais ampla do que é o conteúdo da cartilha. Muito obrigada. Vamos assistir ao vídeo, tá? Por gentileza, antes do vídeo, o deputado Carlos Bordalo se ausentou. Está acontecendo um outro evento lá no auditório, com a presença dos deputados. Ele foi lá e daqui a pouco ele retorna, ok?
Pode passar o vídeo. Enquanto a equipe faz o ajuste para o vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Nesse momento, o deputado Carlos Bordalo ia fazer um lançamento oficial, mas nós vamos aguardar o seu retorno. Nós vamos ouvir os representantes da mesa e nós vamos dar 3 minutos para cada saudação, para que todos possam se pronunciar, ok? E vamos começar aqui pelo Marcelo Barbosa, coordenador da Associação dos Discentes Quilombolas. Tem um outro microfone, está chegando aqui. Bom dia a todos, a todas. Me chamo Marcelo Barbosa, estou na coordenação da Associação dos Discentes Quilombolas da UFPA, a ADQ-UFPA. Sou membro voluntário do projeto Letramento Racial. Sou quilombola da comunidade quilombola de Mangueiras, no município de Salvaterra, Ilha do Marajó. Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando desse momento, né, do lançamento da cartilha, que ajudei a construir. É um momento muito importante. Quando a gente se organiza para construir um material que reconhece que os povos tradicionais, as comunidades quilombolas, estão nessa linha de frente no combate às mudanças climáticas, isso é um marco muito importante, porque nós saímos desse espaço de negligência. O Estado ele ainda é muito negligente, principalmente em reconhecer as formas tradicionais das comunidades quilombolas, dos territórios tradicionais, no combate às mudanças climáticas. Nós estamos na linha de frente, nós quem sofremos a grande parte dos impactos ambientais, mas, infelizmente, nós não temos essa visibilidade do Estado. Nós desde quando nós nascemos, nós crescemos dentro da floresta. Então, quando o Estado ele não reconhece essas práticas de proteção dos nossos territórios, das nossas florestas, ele também não só deixa esse processo, ele deixa dessa reprodução, não só física, mas também espiritual das comunidades. Nós estamos ligados diretamente ao nosso território. Quando é desmatada a cabeceira do Igarapé, some o espaço de uma mãe, que a gente chama. Então, a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade está toda ligada à floresta. E quando a gente reconhece que esse processo, que aqui a gente conhece como racismo ambiental, ele não afeta de forma igual a todos, é algo extremamente necessário, porque nós entendemos e nós reconhecemos
que quem, de fato, está à frente desse processo, as comunidades tradicionais, povos quilombolas, indígenas, eles têm um papel fundamental. O Estado brasileiro ele reconhece legalmente o direito ao território, os povos indígenas, os povos quilombolas, lá no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas, infelizmente, nós temos uma quantidade muito pequena de territórios titulados no Brasil. E é algo muito cansativo, é doloroso. Nesse processo, nós perdemos muitas pessoas que iniciaram essa luta. E a doutora Ione sabe muito bem o que eu estou falando, nossa parceira de luta lá no Marajó, a doutora Lilian, que teve que se ausentar. Mas é algo que, como muito bem a professora Sandra falou, é algo que é verbo, é lutar. E a gente segue lutando pelo bem viver dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia e do Brasil. Tá bom? Muito obrigada. Quero registrar a presença da Elizabeth Leite Pantoja, presidente do Instituto Bamburucema de Cultura Afro-Amazônica. Ok. A Juscelene de Souza Cruz, do Conselho Diretor Malungum, associação representante das comunidades quilombolas do Estado do Pará, e também a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade FACE, e a presença da professora Lígia Cipriano e Marina Bordalo, da Faculdade FACE. Também presente o doutor Valcir Clay Alcântara, ouvidor-geral da Defensoria Pública. Nossa próxima fala... Está pronto o vídeo? Então vamos assistir o vídeo. Ela é resultado do colonialismo, da exploração econômica desmedida e do racismo ambiental. Na Amazônia, os impactos ambientais recaem de forma desigual sobre povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas e populações negras. A cartilha apresenta o letramento racial climático como um processo educativo e crítico capaz de revelar as conexões entre racismo, desigualdades socioambientais e mudanças climáticas. Além disso, ela discute mudança climática, racismo ambiental, legislação e valoriza os saberes dos povos da floresta e afirma categoricamente que defender a Amazônia também é construir justiça racial, social e ambiental. Ok. Vamos ouvir agora a fala da Joelma Belém, que é diretora de Igualdade Racial de Direitos Humanos e aqui representando o secretário Miriquínio Batista. Tá? Obrigado pelo acolhimento, né, em primeiro lugar. Mas, antes de tudo, eu gostaria de saudar essa mesa em nome, claro, do Sumano Quilombola, que Marcelo, é muito importante para mim estar nesses espaços, mas também poder compartilhar com os companheiros que vêm lá do território quilombola e que sentem na pele essa falta de letramento racial e o racismo ambiental, né? E hoje eu quero fazer um agradecimento especial, ou melhor, um acolhimento especial a todos aqui os presentes, em nome do meu filho, Jonathan. Eu estou até um pouco nervosa, que é pela primeira vez que eu estou numa mesa e ele está aqui de espectador, né? Novo calouro da Universidade Federal. Eu, quanto mãe solo, quilombola, estou muito feliz. Saúdo a todos com um abraço do secretário Miriquínio, né, em nome aqui das companheiras que dividem a diretoria de igualdade racial junto comigo, que é a companheira Vanessa Barbosa, a nossa estagiária Helena. Então, é uma honra poder estar aqui e dividir esse espaço com todas e todas vocês. Mas hoje, como em todas as minhas falas,
eu não posso começar a falar apenas em nome do nosso secretário editor da CRDH, que são muito importantes para que a igualdade racial aconteça nesse Estado. Eu sempre prezo por lembrar daquelas que vieram antes de mim. E por tudo que nós mulheres estamos passando na sociedade, é necessário falar sobre as mulheres que não tiveram a oportunidade de ocupar espaço, como eu, Joelma Belém, estou tendo a oportunidade de estar nesse espaço. Eu gostaria aqui de relembrar Cândida e Bibiana, principalmente. Bibiana, minha tataravó, junto com a sua mãe, que precisaram de um pedaço de papel para dizer que eram livres. Então, a gente, com tudo isso, eu trago sobre a importância do letramento racial e da luta contra o racismo ambiental. Porque só nós, quilombolas, sabemos o que nós passamos dentro do nosso território. E eu confirmava aqui com um companheiro se os quilombolas estavam participando desse debate, ele disse que sim. Então, eu já fico feliz e agraciada por os agentes que estão lá dentro do território e estender aqui os meus cumprimentos a um outro território. Território esse que é negado, que é atacado, que são os terreiros. Eu gostaria aqui de pedir a bênção dos meus mais novos, dos meus mais velhos. Eu sei o que vocês passam dentro dos seus terreiros e o quanto seus terreiros são criminalizados e as suas atitudes sociais. Então, toda a solidariedade da Diretoria de Igualdade Racial junto com vocês. Inclusive, a DIR hoje debate a nível estadual a possibilidade de titulação desses terreiros, porque a gente sabe o quão é importante esse projeto, se assim a gente conseguir, né? E o Pará está tomando essa iniciativa porque a gente entende que para proteger os saberes e as nossas culturas, a gente precisa de titulação. Não há reparação sem titulação territorial, não há reparação sem letramento racial. E nós que estamos dentro dos territórios quilombola, como uma quilombola, eu entendo tudo que os nossos companheiros estão passando nos seus. E eu gostaria aqui de lembrar alguns companheiros de Oeiras do Pará e de Baião que estão precisando de proteção para que se mantenham vivas. Então, vocês entendem a gravidade que é a falta de letramento racial quando eu chego junto à segurança pública para uma reunião e o responsável diz assim: Joelma, a gente precisa de formação educacional, porque às vezes nós não sabemos como atender as vítimas de racismo e as lideranças que são ameaçadas dentro do território. Então, essa cartilha é de suma importância para que essa realidade mude. E poder estar fazendo parte dessa discussão a nível estadual, porque eu estou hoje diretora de Igualdade Racial. Mas antes de estar diretora de Igualdade Racial, eu sou uma mulher preta, quilombola, que descende de mulheres que resistiram para que eu pudesse estar nesse espaço hoje, estar debatendo política para nós mesmos, porque é necessário. E os quilombolas poder estar fazendo parte dessa discussão, eu estou há 2 meses lá na diretoria e sempre que eu chego em um município, em um território, eu digo assim, nós chegamos. Eu não cheguei sozinha, porque eu entendo e reconheço todos aqueles que foram tombados no meio do caminho. Eu gostaria aqui de relembrar também Mãe Bernadette, na Bahia, liderança quilombola, que foi assassinada porque lidera um território e porque luta por território. Então, vocês observam a dificuldade que é proteger um território, porque a gente fala também sobre os nossos corpos, são os nossos corpos que estão lá. E a gente fala sobre vida, territorialidade é vida, é falar daqueles que estão todos os dias tendo esses enfrentamentos para que tenham um território devidamente protegido. Porque a gente observa um Estado que titula ou dá uma liberação mais rápida para o agronegócio desmatar do que para aqueles que querem proteger. E a gente não pode permitir isso. E eu entendo que essa cartilha, a importância dela para tudo isso. Porque eu, como uma pessoa, já concluindo, né, como uma pessoa que precisou da educação para se libertar do machismo dentro do seu próprio território, eu entendo que é a educação que será capaz de mudar essa realidade machista, racista e principalmente que renega os territórios quilombolas e indígenas dentro desse Estado. Bom dia e um bom evento a todos. Vamos ouvir a próxima fala, doutora Maria do Carmo da Silva Gomes, secretária da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado, e aqui representando o doutor Fernando Ribeiro. Alô? Alô? Oi? Bom dia a todos e a Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria, né, que eu estou aqui. Agradeço ao presidente Bordalo o convite e reitero toda a admiração por essa casa. O presidente Fernando, o conselheiro Fernando Ribeiro, nos pediu para representá-lo em virtude de um compromisso. Cumprimento a todos daqui, na pessoa da professora, e com grande admiração, né, que eu tenho pela professora Sandra, estar aqui
para a gente, do Tribunal de Contas, que representamos o Pacto Interinstitucional Pro Equidade Racial, é também enxergar que os frutos do trabalho que a gente desenvolve, eles se constituem hoje e futuramente em políticas públicas. E através disso que o Tribunal de Contas, como indutor de políticas públicas, e também a Alepa, como a dona da construção dessas políticas, mas também aqui, sendo a Casa da Cidadania, é onde tudo começa. Onde tudo legalmente começa, porque a legitimidade de tudo isso que nós estamos vendo aqui, ela já está posta. Acontece que a discriminação que a gente vê, e aqui eu vou pedir para fazer um parêntese, professora Sandra, eu sou de Mariana, eu conheci o Bento, e a minha mãe, minha tia, né, na verdade, porque ela ficou no lugar da minha mãe, quando a minha mãe morreu, ela era professora no Bento. E as pessoas de lá, até hoje, sofrem com a violência, né, e com a discriminação desse espaço, porque até hoje elas não voltaram, não estão alocadas nos seus espaços. Então, eu posso falar desse espaço onde eu conheci quando era pequena e hoje não existe mais. Nós estamos aqui exatamente para isso, a partir de agora, e louvando essa iniciativa, que é encabeçada aqui pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, mas principalmente pela professora Sandra, é que nós rendemos completas homenagens a essa ação, né? Porque porque na hora que a professora Sandra falou, eu falei assim, olha, não existe outra expressão a não ser ação antirracista. Né? Não existe antirracismo sem a condição previamente determinada que seja uma ação. E essa ação ela é pessoal e intransferível de cada um de nós. Então, a partir daqui, ou desde então, né, que não seja a partir daqui, eu gostaria de continuar afirmando o nosso compromisso como, né, o Tribunal de Contas como fiscal do emprego da verba pública e indutor da política pública como o ponto de referência, né, que também o Pacto Interinstitucional Pro Equidade Racial faz. O letramento ele é pedagógico e nós acreditamos que a educação transforma, assim como Paulo Freire sempre falava. E se ela transforma as pessoas, ela também vai transformar a nossa sociedade. Estando dentro da Casa da Cidadania, é tudo, né? Para a gente realmente diz muito disso. Muito obrigada a todos. Ok. Vamos ouvir a próxima fala da doutora Ione Misaé, promotora de justiça. Bom dia a todas, a todos. Queria saudar essa mesa, na pessoa do deputado Carlos Bordalo, que está aqui conosco, da Comissão de Direitos Humanos. Deputado, eu também vou simplificar a comissão, tá? Ressaltando aqui o papel dos direitos humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e também respeitando aqui a todos que estão também aqui na mesa, mas para não ser muito longa a minha saudação, eu queria cumprimentar todas as mulheres que estão aqui nessa mesa, na pessoa da professora Sandra Sueli, a quem eu gostaria, professora Sandra, de nominar também toda a sua equipe que está aqui na cartilha, que são os verdadeiros autores desse trabalho. Então, fazendo aqui, né, um pedido de licença, eu queria saudar a Adriana, a Alana, a Alessandra, a Alice, Ana Júlia, Ana Luísa, Áurea, Celine, Cristiane, Ingrid, Giovana, Gustavo, Helena, Jaqueline, Jéssica, Lara, Lívia, Manuela, Maria da Conceição, Paula, Paloma, Priscila, Rúbia, Samara, Thaís, Urubiratã, tá? Todos eles, e mais certamente toda a equipe, estão de parabéns por esse trabalho. E eu não poderia começar a saudação sem nominá-los, porque eu acho que esses são os verdadeiros autores que nos trouxeram essas informações que são tão importantes para o nosso trabalho institucional. Então, eu falo aqui também representando a doutora Lilian Braga, que é promotora de justiça, estava aqui no início, ela não pôde ficar porque ela tem um voo já previamente agendado, então ela me pediu que
fizesse as honras de também compor esta mesa com vocês. E a doutora Lilian Braga, ela é promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem feito também o seu trabalho interno, porque esse letramento aí tem que começar também dentro das instituições. Então, as instituições precisam se alertar para que essa temática esteja em todas, transversal, em todas as unidades institucionais, não só do Ministério Público, mas também de todas as organizações da sociedade civil, sejam públicas ou privadas. E a doutora Lília me relatou pela manhã o grande trabalho, o intenso trabalho que ela tem feito com vários outros parceiros, de levar também essa temática do letramento racial para outras instituições e também outros projetos que o Ministério Público tem desenvolvido à frente da coordenação da doutora Lília, que é a Afroteca, que eu acho que a questão do letramento e a questão do combate ao racismo na primeira infância é uma grande estratégia que a gente tem aqui a compartilhar com todos vocês. E também, no último concurso do Ministério Público, que nós tivemos vagas, eu acho que é importante que a sociedade e todos os grupos ocupem os seus espaços dentro das instituições. Então, as vagas para promotores de justiça indígenas e quilombolas foi também uma grande conquista, mas nós reconhecemos que ainda são passos muito curtos. E queremos continuar nessa parceria com a sociedade civil, com a Assembleia Legislativa, viu, deputado, para avançarmos juntos cada vez mais nessa temática tão importante. Então, muito obrigada, parabéns a todos os envolvidos. Representando aqui o doutor Gilmar Pereira da Silva, reitor da Universidade Federal do Pará, professora Flávia Lemos. Pode falar daí também. Bom dia a todas as pessoas. Quero agradecer ao convite, né, saudando o deputado Carlos Bordalo e a professora Sandra, né, em nome de toda a mesa aqui, e a vocês todos, todas e todos que estão aqui. Quero dizer que nós, da Universidade Federal do Pará, especialmente nos últimos mandatos da reitoria, desde que o professor Gilmar Pereira era vice-reitor do professor Emmanuel Tourinho, em 2 mandatos, e agora no mandato em que o professor Gilmar Pereira é o nosso primeiro reitor negro da Universidade Federal do Pará, nós temos expandido as políticas afirmativas e de reparação, né, de uma forma radical. Porque quando nós estamos falando de reparação, nós precisamos ser radicais, no sentido mesmo que o Frantz Fanon trazia, porque a gente não pode falar português, francês para fazer reparação. Nós precisamos incorporar, encarnar o pretuguês. Nós falamos pretuguês aqui nesse país. Nós falamos também um pretuguês atravessado pelas línguas das etnias indígenas. Nós não somos brasileiros, nós somos brasilianos e brasilianas no sentido mesmo das brasilidades, porque brasileiro, brasileira não é adjetivo pátrio. Brasileiro, brasileira é ser refém da expropriação do projeto colonial. E é esse projeto colonial que ainda está presente nos currículos das universidades, com uma cultura bacharelesca, de universidades que ainda não valorizam a oralidade e reprovam estudantes, né, como elas fossem incapazes e inferiores, sendo subalternizados, subalternizadas, porque o sistema de avaliação, o currículo, ainda reproduz esse projeto colonial, como a gente ainda tivesse, não só no Brasil colonial, mas no Império, com a aristocracia que se considera nos seus privilégios de pactos narcísicos da branquitude e do patriarcado, como a gente ainda tivesse naquela lógica de um suposto sangue azul, né? Nessa lógica de privilégios. Bom, a UFPA, então, tem radicalmente, por isso eu digo radical, né? E eu citei o Frantz Fanon, porque a gente tem que tirar as máscaras brancas que estão encarnadas em todos e em todas nós. Por quê? Porque nós crescemos recebendo essa memória da branquitude como privilégio, a memória do patriarcado como esse lugar de supremacismo patriarcal. A gente está vendo aí os índices de feminicídio e eles atingem
brutalmente mulheres negras, mulheres das periferias, não é? Mulheres indígenas, com seus indicadores maiores. Se a gente for pegar o racismo religioso, o racismo ambiental, o racismo recreativo, os índices são alarmantes. E nós, nas universidades, ainda praticamente não temos linguagens, modos de expressão, ementas, planos de ensino, adaptações curriculares, a modelos arquitetônicos condizentes com as reparações no sentido radical que a gente está trazendo aqui. Por quê? Porque a gente, como a Conceição Evaristo nos lembra bem, nós não podemos escrever para ninaus da Casa Grande. Desculpa, eu sou muito assim. Então, ter o nosso primeiro reitor negro na UFPA, que vem da base do movimento sindical, que foi metalúrgico, que é educador, que vem de um camping que não é a capital, que eu não chamo interior, porque não tem outros territórios que são inferiores à ideia de capital. Todos os territórios são importantes. É como inverter o mapa da América Latina, né? A gente também precisa fazer isso com os outros territórios, parar de falar interior, né? Trazendo esse lema higienista e eugenista ainda do Jeca Tatu, que é bem lombrosiano. E aí, então, o professor Gilmar, como ele vem de Cametá, né? Ele vem da base sindical da educação, do movimento metalúrgico, ele foi vereador, ele foi secretário municipal de educação, e agora, então, ele chega à reitoria da UFPA, vou concluir, com um objetivo, de trabalhar a multicampia, justamente porque o corpo é território, o território é corpo. O corpo não é propriedade. Então, esse trabalho desse lançamento hoje, professora Sandra, deputado Bordalo, e todas que estão aqui, estudantes que participaram da construção desse projeto, ele diz muito. Ele diz das alianças, da coletivização da luta, daqueles e daquelas, que não se rendem às máscaras brancas, não se rendem aos projetos coloniais. E vocês podem ter na UFPA uma parceira, vou concluir, e preciso só dizer um indicador para concluir, porque eu acho que a gente tem que, além de falar, mostrar, como Paulo Freire dizia, diminuir a distância entre o dizer e o ser, o viver e o falar. E a UFPA mostra isso em números com essas últimas gestões, com as políticas afirmativas de assistência estudantil, com a criação da PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Nós somos a Universidade Federal do país com o maior número, indicador de mais de 85% de estudantes em extrema vulnerabilidade social. Nós somos a única universidade que tem um RU a R$1. Nós priorizamos as políticas afirmativas, os processos seletivos especiais. Vocês já conhecem, eu não vou, mas eu preciso dizer isso para que a gente possa compreender que a gente ocupa o território. E nós estamos ocupando juntos e juntas, e eu quero parabenizar essa iniciativa e dizer que nós da UFPA estamos abertas, para ampliar essas iniciativas. Inclusive, eu dizia ali para a diretora Joelma que eu estou articulando, a partir da ProEx, a pedido do professor Gilmar, o lançamento da Estratégia Mãe Bernadette na UFPA. Já foi lançado lá na Federal Rural do Rio, eu estive lá em janeiro, fiz todo o trajeto do Valongo, da Pequena África, fiz a formação lá, com a presença da ministra Aniele. Fui ao Ministério da Igualdade Racial várias vezes já esse ano, e nós vamos lançar aqui também a Estratégia Mãe Bernadette, mãe, aproveitando que você está olhando aqui, e uma das ações é essa, de territorialização, entre várias outras, de enfrentamento ao racismo religioso. Temos já uma equipe montada, então estamos aguardando, serão 19 meses com iniciativas, muitas iniciativas nesse sentido, então estamos somando forças, contem comigo, um abraço e realmente radicalizemos, então, esse projeto de acreditar em um mundo que a gente enfrente, o racismo, os racismos em todas as suas expressões, em todos os espaços. Os territórios são nossos, quem invadiu que saia. Ok. Quero registrar a presença da Maria de Fátima Silva, da SEDEMPA, e do Instituto Mãe Crioula. Vamos ouvir a última fala da mesa, a
Maria de Fátima Pinheiro, ela é vice-reitora da Universidade do Estado do Pará. Bom dia a todos e a todas. Eu só quero corrigir que eu não sou vice-reitora, eu só estou representando a professora Ilma, que é a vice-reitora da UEPA. Eu queria saudar a mesa aqui em nome do nosso deputado Carlos Bordalo e da professora Sandra. Dizer também que eu estou encantada com esse momento. A UEPA se faz presente também nessa luta. A gente tem, dentro da universidade, várias discussões em relação agora, né, assim, a nossa bandeira em relação ao letramento racial. E quanto eu faço parte da heteroidentificação da universidade e vejo agora que os pretos estão na universidade, graças a Deus, né? Então, isso aí é um reparo, né? Reparação. E dizer também, a professora Joelma, quando ela traz a luta das mulheres quilombolas, eu também visito muito, a gente tem visitado muitas as comunidades quilombolas, que não basta só você ler sobre as políticas quilombolas, mas você precisa vivenciar. E isso nós estamos vivenciando. E digo, professora Joelma, que as mulheres hoje estão sofrendo muito em relação, principalmente quem está na menopausa, quem está no climatério, o quanto a gente vê o racismo ambiental, o quanto isso afeta a saúde dessas mulheres. Se a gente aqui na cidade, a gente já sofre com isso, imagina o pessoal, esses quilombolas, indígenas, né? Então, a universidade ela precisa estar presente. Se a fala do Marcelo, quando ele falou aqui que o Estado é negligente, mas a universidade não pode ser. Nós temos, sim, que sair do nosso quadradinho e estar junto com a comunidade, com essas pessoas realmente, para a gente ter essa mudança, principalmente na saúde dessas mulheres. Então, eu vejo assim, que esse momento é muito significativo, de um aprendizado, e me coloco, já estou aqui firmando uma parceria com a professora Sandra, de fazer uma fala na UEPA, da gente divulgar aqui essa cartilha aqui, nossa, maravilhosa. Então, eu vejo assim, a gente juntas, né, professora, a gente, com certeza, a gente vai ter muitos resultados, muito positivos, principalmente para a saúde das mulheres. Em nome da nossa vice-reitora, do nosso reitor, também eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Ok. A partir deste momento, nós vamos ter o rito simbólico do lançamento da cartilha. Passo com a palavra ao deputado Carlos Bordalo para fazer este momento simbólico do lançamento da cartilha. Não sei se todos da mesa já estão com a cartilha na mão aí. Os fotógrafos estão prontos? Por gentileza. Ele vai fazer o lançamento, em seguida nós vamos fazer um convite a todos que participaram desta cartilha. Neste momento, gostaríamos de fazer um registro especial de reconhecimento a todas as autoras, os autores e colaboradores que contribuíram para a construção destas cartilhas. São 2 cartilhas. Este material é fruto de um esforço coletivo que reúne conhecimento técnico, compromisso social e sensibilidade com a pauta do enfrentamento ao racismo. Convidamos, portanto, todas e todos que participaram de forma direta ou indireta desta construção a se aproximarem, para que possamos simbolicamente dar visibilidade a este trabalho, que é, acima de tudo, resultado de colaboração, do diálogo e do engajamento de muitas mãos. É um grande Diumbai. Recebam o nosso agradecimento pelo empenho, pela dedicação e pela contribuição fundamental para a consolidação desta iniciativa. Que este momento também represente o reconhecimento público da importância de cada um e de cada uma nesse processo. Declaramos oficialmente lançada a cartilha Letramento Climático, instrumento de formação e mobilização para fortalecer a justiça climática e a igualdade racial em nosso Estado. Vamos
por favor, ficar de pé aqui à mesa, pegar Vamos. sua cartilhinha. Isso, prepare a cartilha enquanto chamamos todos que participaram do primeiro livro. E vamos chamar todos que coisa aqui para frente, por favor. Participaram da cartilha Letramento Racial Climático: Ana Luísa de Oliveira Pereira, Áurea Helena Santos Duarte, Lívia Oliveira Hickman, Luciana Conceição de Souza, Paula de Jesus da Silva Donato. Quem está aqui? Calma, Poliana... vai devagar, vai devagar. Quem dessas pessoas está aqui? Quem estiver vai vindo para frente, por gentileza. Vai chamando com mais calma. Eu Tudo não bem. Com pressa de almoçar. Poliana Esteves Soares, Rafaela Ramos Drago, Marcelo Augusto Barbosa da Silva, já está aqui na frente, o Biratã Sardinha, seu primeiro grupo. Letramento racial como forma de enfrentamento ao racismo. Participaram aqui da pesquisa e da produção de conteúdo. Adriana Souza Simões, Alana dos Santos Valente, Alessandra Liliane Nascimento Borges, Alice Camille Santos da Silva, Ana Júlia Ferreira Ribeiro, Celine da Fonseca Soares, Cristiane da Silva Gonçalves, Ingrid Fabiana Gonçalves Martins, Giovana Cabral Felipe Bandeira, Gustavo Siqueira da Silva Pereira, Helena Barriga Mutran, Jaqueline Souza dos Santos, Jéssica Jennifer da Silva Carvalho, Lara Cristina Cardoso de Souza. Olha, pode entrar aqui para frente, tá? Esse povo todo que ele está chamando, não tem ninguém aqui. Não, fora da professora. Quem já foi chamado, vem aqui para frente. Vão entrando aqui. Isso. Senão aí não aparece. Alguém? Acho que ele estava em aula. Suba aqui com a gente. Paloma Manuela Antonelli Amaral Soares, a Maria da Conceição Alves Neta, Paloma Sá Souza Simões, Priscila Tatiane Dutra, Rúbia Juliene Braga Viana, Samara Tirsa Dias Siqueira, Thaís de Souza Moura. Todos os que contribuíram tecnicamente para a cartilha: Dilon Brabo Pereira Júnior, Yasmin Siqueira Martins, palma para Yasmin. Doutora Shirley Rosângela Meira de Miranda. Toda a equipe técnica agora da CDH, Comissão de Direitos Humanos da LEPA, Bárbara Santos Sacramento, Henrique Costa Fernandes, Mariana Vitória Pompeu Reis, Paulo Henrique Lima Aleixo dos Santos, Rafaela Natasha Miranda Chagas, Priscila Erondina Reis de Souza. Professores que participaram do projeto Raízes da Igualdade: doutora Sandra Sueli. Fica todo mundo amontoado aí. Olha para cá, tá vazio. Doutora Sandra Sueli Moreira Martins Lorene Guimarães. Doutora Lívia Teixeira Moura. Doutora Jaqueline Cunha da Serra Freire. Doutora Lígia Barreto do Amaral Cipriano. E doutora Shirley Rosângela Meira de Miranda. Todos estão com a cartilha na mão? Professora Sandra, por favor. Eu não quis quebrar o protocolo na hora que eu falei, mas eu gostaria de chamar aqui
todos os outros alunos do projeto, inclusive são membros novos, né, que foram selecionados agora recentemente, e aí eu gostaria de pedir licença de chamá-los todos aqui à frente. Vamos lá, Rosângela, Elisa, Todos os alunos aqui, por favor. todos do projeto, por favor. Sol, Fiquem aqui, ó. Renato, Alisson, todos que estão aqui, por favor. Obrigada. É aqui, ocupem essa parte aqui de baixo. Para cá, para esse lado, tem muita gente amontoada aqui, pouca gente para cá. Vejam que eu não ando só, eu ando muito bem acompanhada. Né? Eu queria aproveitar para convidar uma pessoa muito especial que está aqui, entre todos que estão, mas é a Kátia. Kátia, vem cá com a gente. A Kátia é de Nova Timboteu. A Kátia é conhecida como Kátia do sindicato. Mas ela é coordenadora do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. É um movimento que já existe há quase 20 anos e está presente em mais de 15 a 16 municípios do Nordeste. E uma das pautas do MINEPA para esse período é exatamente o enfrentamento ao racismo e à misoginia e ao patriarcado. Sandra, vem aqui em cima. Kátia, quer dizer, que eu vou dar uma pasta simbolicamente para ela. Essa pasta é que vai ser a pasta da primeira turma da nossa formação, que vai começar hoje a partir das 14h30. Esta turma inicia um ciclo que vai até novembro. Vão ser várias turmas. E fiquem atentos, divulguem nos movimentos, para quando abrir as inscrições, inscrevam-se. O projeto Raízes da Igualdade está voltado para a Assembleia Legislativa, para os assessores, para os deputados, para quem for interessado, mas também para a sociedade. E essa semana, Sandra, eu tive um exemplo de quanto é importante esse letramento para a nossa vida pública, para a nossa vida política. Um dirigente partidário do meu partido, tu sabe que o meu partido é o Partido dos Trabalhadores, né? Que, aliás, eu fui esta semana consertar a minha filiação, meu título eleitoral, e o rapaz perguntou: você quer a sua certidão de filiação partidária? Eu disse: quero. Aí ele foi buscar. Você só tem uma filiação partidária? É só uma. Parece que ele achou estranho, eu só tenho uma filiação partidária. E é de 1º de janeiro de 1981, eu disse: é. Bom, por que eu trouxe essa questão para mostrar a relevância que estamos fazendo aqui? No fim de semana, eu estava no planejamento e uma dirigente partidária, ao se referir a um contexto que ela estava avaliando, ruim, negativo, né? Ela chamou de denegrir. Não, eu até pensei de protestar, mas eu me dei conta que muitas vezes aquela dirigente, como outros, estão com referências, tipo a professora Flávia falou aqui. Cabe a gente ajudá-los a corrigir, a compreender. Por isso que, Kátia, leve esta pastazinha para o MINEPA e nós estamos botando à disposição do MINEPA inscrições das companheiras lideranças femininas da região Nordeste para participarem aqui conosco, tá? Fica aqui. Eu vou ler de novo essa frase tão importante que a Shirley escreveu para mim e que ela ficou com raiva porque eu li antes. Ponham a cartilha assim que eu vou fazer esse juramento. Declaramos oficialmente lançada a cartilha Letramento Climático, instrumento de formação e mobilização para fortalecer a justiça climática e a igualdade racial em nosso estado do Pará. Direitos humanos não se pede de joelhos, se exige de pé.
Ali, para o nosso fotógrafo oficial lá, olha. A Assembleia tem muitos fotógrafos do mundo. Aqui, agora para outra ali, olha. Uma companheira quilombola de Salvaterra. Agradecemos a todos que participaram aí do trabalho feito, cartilha de letramento racial climático. Retorne aos seus lugares, por gentileza. De nada, menino. Alguém... Pedimos à mesa para que retorne aos seus lugares, por gentileza. Nós vamos agora para as considerações finais. Nós agradecemos a presença de todos e lembrando que a partir das 14 horas começa o curso do projeto Raízes da Igualdade. É importante você estar aqui às 14 horas para participar deste curso. Tá? Para as considerações finais deste momento, deputado Carlos Bordalo. Eu saio muito motivado daqui. Eu espero que você completar a vitória, nossa estagiária por um bom tempo aqui. E dizer que esse é um processo que é de todos nós, não é só das instituições. Eu costumo dizer que eu venho da educação popular. Onde eu estiver, eu serei um educador popular. Como aonde estivermos, nós temos que ser educadores populares, seja em funções públicas ou em funções da sociedade, nós temos que ter a educação popular como constitutivo transversal do que fazemos. Nós não vamos modificar a sociedade somente com decisões normativas, elas são importantes, mas se não operarmos a mudança das mentalidades, das formas de pensar o país, as pessoas, nós não vamos modificar a realidade. Por isso que o letramento racial, o envolvimento das pessoas com uma reflexão sobre isso é tão fundamental para alterar a sociedade. Então vamos à luta, vamos em frente e contem sempre conosco para esse propósito de trabalhar e lutar por um Pará mais humano. Muito obrigado, bom dia e bom almoço para todos. Lembrando a todos que tem um coquetel, tá? Após o hino tem um coquetel na sala da comissão e a foto oficial. É o seguinte, vamos ficar de pé, todo mundo, para entoarmos o hino do Estado do Pará. Vem para cá, hino do Estado do Pará, por favor. Estamos aguardando o hino. Essa sessão vai ser reproduzida hoje à tarde na TV Alepa, no canal da TV Alepa. Quem quiser assistir. Salve a terra de ricas florestas, fecundadas ao sol do Equador. Meu destino é viver entre festas, no progresso da paz e do amor. Salve a terra de ricas florestas, fecundadas ao sol do Equador. Ó Pará, meu vida sem filho, de um colosso tão belo e tão forte, julgaremos de nobre seu brilho, no Brasil sentinela do norte, e ao deixar de manter esse brilho, preferimos mil vezes a morte.
Dagmar. Convidamos todos para uma foto oficial. Todos que estão presentes, venham aqui para frente para fazer a foto.